Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite aqui para quem está vendo ao vivo, para quem estiver vendo gravado depois. Bom dia, boa tarde. É um grande prazer hoje estar dando essa palestra, porque é, eu sou Heitor Fagundes, eu sou psicoterapeuta, comecei essa carreira de psicoterapeuta há aproximadamente uns 10 anos atrás, mas que eu estou atendendo mesmo há uns 5 anos, desde uns 5 anos para cá. É, Gosto muito do tema de relacionamentos, gosto do autodesenvolvimento, é uma paixão que surgiu na minha vida, mas desde 2018 o tema da mediunidade, espiritualidade, com a visão do Pathwork, me tomou assim. Eu tive uma experiência quando eu me formei na primeira etapa de facilitador, eu vi, foi uma primeira visualização clara de um canal de luz ao lado do canal do Pathwork, que me estimulou a dar um passo no caminho da mediunidade, do contato com o mundo espiritual, que eu tenho uma história aí já de anos de espiritismo, cheguei a fazer orientação de entidades em sofrimento, fazia isso em casa com a minha ex-mulher da época. Isso depois que eu divorciei teve uma pausa, mas veio sendo retomado a partir dessa retomada. Então é uma coisa que sempre me abasteceu muito. Esse contato com o mundo espiritual, ele exige muita atenção e conceitos muito claros dentro de si. E agora, de um mês para cá, mais ou menos, é que veio muito claramente de começar a trazer o conteúdo do Pathwork, que é um conteúdo de autoconhecimento, não ligado a nenhuma religião. E isso tem sido realmente um chamado mesmo, a complementação de um chamado, um avanço do meu próprio chamado. Então, muito feliz de estar aqui. E hoje nós vamos falar justamente de como o Pathwork recomenda como lidar com a influência dos espíritos no dia a dia. E na primeira chamada que eu fiz era muito como lidar com os espíritos negativos. Deixa eu só ver quem que está com... Aí, os espíritos negativos, mas depois, quando eu fui preparar, eu falei, não, peraí, existe também na palestra como lidar com os espíritos positivos. Deixa eu ver quem que está com o áudio aberto. Alguém aqui abriu. Aí, eu acho que agora alguém ainda está com o áudio aberto. Eu não estou conseguindo. Aí, agora está todo mundo fechado. Muito bem. Então é isso. E aí, o Pathwork dá uma visão de autoconhecimento. Isso é muito útil, principalmente num cenário que a gente tem hoje em dia, de pessoas mais sensíveis, mais abertas para contato, para sensibilidade espiritual, que às vezes é muito angustiante, porque a pessoa às vezes se sente perseguida, se sente, né, ou até positivamente impressionada com algum contato mais de luz. O que eu faço com isso? O que eu procuro? Onde é que eu vou buscar ajuda? Muito difícil falar isso num ambiente de psicoterapia comum, mas é possível, e hoje até tem cientistas estudando eventos anômalos. Então esse é um tema longo. Mas o Pathwork traz isso, como sempre, de uma forma muito pé no chão, muito resumida e muito básica, assim. Então eu senti de fazer essa palestra aqui para vocês. Eu gosto de fazer bem dinâmico, então eu vou às vezes pedir para alguém ler, tal, para a gente fazer isso aqui bem interativo, tá bom? Bom, para quem não conhece, está tendo o primeiro contato, o Pathwork, o que é? É um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, mas que fala dos temas da vida humana, do nosso dia a dia, como é o caso dessa palestra. Ele é organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Pathwork Brasil a utilizar o material dentro de normas pré-estabelecidas. Então, isso tem toda uma estrutura no Brasil. Os facilitadores formados passam no mínimo por 6 anos de treinamento, os helpers passam por 10 anos de treinamento. Então, tem toda uma estrutura que organiza isso. Ele é baseado em palestras que foram canalizadas na década de 70 e 80, então ele tem um lugar espiritual, porque esse conteúdo foi canalizado. Então vocês veem que os textos são muito precisos, muito puros, que tocam a gente num lugar muito profundo, mas de forma muito simples. E
O Pathwork todo se faz com 5 ferramentas. É prece, meditação, leitura das palestras, grupo de estudos e revisão diária, que é um exercício que a gente tem, a gente é proposto que a gente faça diariamente. Com isso, a gente transforma a nossa vida. É muito impressionante, assim, mas é muito real e é simples desse jeito. E 3 conceitos são muito importantes no caminho do Pathwork. O conceito de que nós temos na nossa estrutura, além de vários outros eus, 3. Um eu maior, que é o nosso eu divino, onde estão as nossas melhores qualidades, onde a gente cria tudo de bom na nossa vida. Então, podem ter certeza que o fato de estar aqui, ouvindo essa palestra, é uma criação do seu eu maior, do seu eu divino, porque você está aqui, podia estar fazendo N outras coisas e veio ouvir um conteúdo de crescimento espiritual, de crescimento emocional, algo para você crescer. Se você está vendo gravado, também é uma iniciativa do seu eu maior, com certeza. E nós temos também um eu menor, que é onde estão os nossos defeitos. Nossa parte egoísta, medrosa, orgulhosa, teimosa, onde a gente cria situações que fazem mal para nós e para os outros. Para o Pathwork, isso é quem nós somos de verdade, essa composição de um eu maior e um eu menor. Então, nenhum defeito nosso ele é criticado no Pathwork. Pelo contrário, ele é acolhido como uma realidade desse momento. Então, nesse momento, eu posso estar com medo. Tudo bem, é uma característica minha nesse momento. Pode passar 2, 3 minutos, eu vou estar alegre. Tudo bem também. E a gente vai trabalhando esses conceitos de quando eu estou no eu maior, quando eu estou no eu menor. Mas nós, na maioria dos casos, temos uma máscara. O que é a máscara? É a camada que a gente tem para esconder o eu menor. A gente tenta dizer, não estou com medo, não estou inseguro, não estou me sentindo impotente, não estou com raiva. Tudo que a gente faz para tentar viver no mundo de acordo com as regras que o mundo dita. Então, é com isso que a gente vai vivendo. E nesta palestra, especificamente, o guia, quando eu falo guia, justamente a entidade que passou esse conteúdo para a médium lá na década de 70 e 80, diz o seguinte: nós temos eu superior, eu inferior e máscara. Cada ser humano possui os 2 primeiros. Que é o eu superior e o eu inferior, né? O terceiro, a máscara, eu posso afirmar que é possuído por 90% da humanidade, mais ou menos. É apenas uma questão de grau. Então, o que ele está dizendo? Que a gente lá na infância, a gente já tinha esse eu menor, já estava aí, e tinha um eu maior também. Só que para lidar com isso, de repente eu estava ali com muita raiva, quando eu estava com muita raiva, minha mãe me falou que eu não podia ficar com raiva, ou meu pai falou também que não podia, ou qualquer coisa assim. A gente foi reprimido nessas expressões desse eu menor, e com isso a gente abafou isso. Ao abafar isso, a gente criou uma máscara, que aí tem palestras a respeito disso, mas é importante saber, principalmente no que a gente vai tratar aqui sobre o relacionamento com entidades espirituais, que a gente tem essas 3 partes nossas. O caminho do Pathwork é um caminho onde a gente deliberadamente vai enfrentar a nossa máscara, saber onde ela atua na nossa vida, vai encarar nosso eu inferior ou eu menor, deliberadamente, que é uma coisa que pouca gente faz, mas um caminho de autoconhecimento vai trabalhar exatamente isso. Eu faço uma escolha de trabalhar isso, e aí eu transformo partes do meu eu menor na sua essência, que é uma essência de luz, que é o caminho que estamos todos fazendo aqui. Então, dada esta introdução, para a gente entrar no tema da nossa palestra, eu queria convidar vocês a fecharmos um pouco os olhos para que a gente sintonize com o começo dessa palestra. Então, percebe que se você chegou até aqui, de alguma forma, você acredita que há uma influência entre o mundo espiritual e o mundo material.
E tudo bem você acreditar nisso. Talvez tenham pessoas que não acreditem, mas você acredita. E vai se dando conta desta realidade sua. E fazendo uma prece, pois na prece você tangibiliza e torna real a sua crença. Porque se você não acreditasse nessa influência, não faria sentido orar. Então, uma breve prece durante esse 1 minuto que eu ficarei em silêncio. E aí, se abra para esta frase. Muito já foi dito sobre a influência do mundo do espírito sobre o mundo da matéria. Mas pouco se disse a respeito da influência exercida em sentido contrário. Sim, porque um afeta o outro. E vá se dando conta de que você, aqui, orando neste momento, também afeta o mundo espiritual e o mundo espiritual afeta você. E deixe que seu corpo se entregue por alguns instantes a esta reflexão de que de alguma forma estamos todos conectados a um mundo maior. E a conexão funciona em 2 sentidos. Então vamos agora pedindo que se faça aqui a vontade de Deus durante todo esse encontro e também para quem estiver vendo gravada essa aula. E lentamente vamos abrindo os nossos olhos. Muito bom. Alguém quer comentar como se sentiu com essa chegada? Se quiser, pode abrir o. Não? Mas então vamos começar com o primeiro conceito, né? Que a gente tem muito essa visão de que aqui a gente recebe a influência do mundo espiritual. E apesar de que a gente não vai aprofundar tanto, porque o que eu vou falar muito é quando a gente recebe a influência do mundo espiritual, nessa palestra o guia começa lembrando de que a influência é nos 2 sentidos. Então, tudo que a gente faz aqui para se melhorar, para se trabalhar, para crescer, é como se emanasse também uma luz nova. Imagina que a gente é uma lâmpada que está apagadinha, está coberta. É muito natural que se a gente desencobre ela um pouco, né, mostra mais daquele eu maior que está lá dentro, essa luz não é que ela também emana. Então, a gente, ao mesmo tempo que se recebe uma ajuda espiritual ou uma influência negativa, à medida que a gente expande o nosso eu maior, ele também se mostra para o mundo. Tudo bem? Só um lembrete.
E aí, vamos começar a falar na questão da influência do mundo espiritual, do papel do eu inferior, que está presente na relação com o mundo espiritual. Alguém pode ler? Posso ler? Vai lá. Sempre que o eu inferior esteja ainda forte e não permita que o eu superior brilhe, a conexão é feita com as forças das trevas, de acordo com a atitude e o desenvolvimento pessoal. Todos vocês estão constantemente em contato com espíritos de variado desenvolvimento, bem como com as forças e correntes que se originam desta esfera específica. Algumas pessoas dizem, quando o eu inferior assume o controle, que um espírito mau é responsável, querendo com isso dizer que não tem culpa. Isso não é verdade. O que chama atenção para você aqui, Lúcia? Me chamou muito a atenção o primeiro parágrafo. Porque o- me, me traz muito da autorresponsabilidade, né, da conexão que a gente escolhe estabelecer, mesmo que ache que não está escolhendo. Exatamente. E é curioso porque ele começa falando do eu inferior, que é uma parte nossa. Não é assim aleatório, né? A gente tem os nossos defeitos. E estes defeitos fazem conexão com os espíritos que ele chama aqui das trevas. Então, já dá para estimar que também, quando a gente estiver ali no eu superior, no eu maior, nas nossas qualidades, a gente vai fazer conexão com outro tipo de entidade. Então, mas aqui ele põe bem claramente, não tem nada lá fora de olho na gente, assim, aleatoriamente. Nós temos o nosso eu inferior. E aí o que acontece? Aí um complemento meu. Lembra que eu falei que fora do eu inferior tem a máscara ainda, que é o nosso dia a dia, onde a gente tenta esconder o nosso eu inferior. Quando a pessoa está na máscara, nem é quase como se o eu inferior nem aparecesse muito. A pessoa ainda está tão desconectada, está vivendo tão fora de si mesma, que é possível que ela seja até menos influenciada por forças das trevas, porque ela mesma esconde, ela está num nível ainda muito baixo, ela ainda vai sofrer o fato de estar na máscara. Isso é um sofrimento para a pessoa, porque ela não consegue ser real. Quando a pessoa começa a trabalhar a sair da máscara e estar no eu inferior e conhecê-lo, aí o eu inferior fica mais visível. Às vezes, ela até começa realmente a se sentir atacada, começa a se sentir influenciada, porque talvez ela esteja já numa capacidade de expor o seu eu inferior, mas não sabe muito bem o que fazer com isso. Naturalmente, se ela tiver um trabalho de autoconhecimento, o que ela vai fazer? Vai trabalhar esse eu inferior e vai começar a desmontar essa estrutura. Mas o que você falou é perfeito no sentido de que a questão que ele traz aqui é que é autorresponsabilidade. Está dentro de nós o chamado para os espíritos das trevas. E ele fala que a gente está constantemente em contato com vários espíritos, o que às vezes é aterrorizante para muita gente, essa frase. Fala assim, ai meu Deus, se está sempre aqui, o que eu faço? E aí eu gosto de lembrar, já está sempre aí há anos. Então você não vai morrer só por causa dessa informação. Vai em frente, que é isso mesmo. Só que agora, com consciência, você vai poder trabalhar isso. E ele traz justamente, bem claramente, dizendo assim, é um espírito mau que me tomou. Não é verdade. Seu eu inferior trabalhou primeiro. Ok? Bom, e como é essa influência dos espíritos? Eu mesmo vou ler. É certo que os espíritos maus podem influenciá-lo, e eles o fazem. Mas somente sei quando você permite, através da sua indolência no desenvolvimento espiritual.
e através da sua inclinação para tomar a linha de menor resistência. Com frequência, você julga que simplesmente porque as suas falhas não são tão grandes quanto as de certas pessoas de desenvolvimento muito baixo, um criminoso, por exemplo, elas não importam muito. O mundo dos espíritos, em todas as suas gradações, é muito mais especializado do que a sua esfera terrestre. Isso se aplica à ordem divina, ao mundo das trevas, bem como a todas as variações intermediárias existentes. Cada um de vocês atrai esses especialistas cuja particularidade vocês possuem, boa ou má. Aqui, essa imagem é muito simples, deixa tudo muito simples, muito claro. Então, os espíritos influenciam sim, mas para influenciar, ele conecta com algo que já é nosso. Com uma grande variação, porque cada um de nós também tem uma variação da luz que emite e da sombra que ainda tem. Então, muito natural que uns espíritos mais sombrios vão conectar com o nosso grau de sombra e os espíritos de luz vão com o nosso grau de luz. Tá perfeito, muito simples. E a gente atrai esses especialistas de acordo com a nossa luz, vamos dizer assim, e a nossa sombra. Faz sentido como isso começa a trazer um pé no chão, assim? Qual a sensação de vocês? Alguma coisa chama atenção para alguém que queira comentar? O que chama atenção para mim é o quanto é importante a gente se perceber, né? E escolher também em que vibração a gente quer estar, porque as situações que trazem gatilho, que nos tiram, né, do nosso, que levam a gente para o lado, para o eu inferior, para os nossos sentimentos mais difíceis, né, como o egoísmo, né, todas as coisas que acabam tendo uma frequência mais favorável, eu acho que a gente escolher onde a gente quer ficar. Né? Trabalhar aquilo que a gente está sentindo, se perceber naquela frequência, naquele sentimento, o que aquilo está causando, e se quer se manter ali ou não, porque o que chama a minha atenção, o que me faz refletir, é que isso faz toda a diferença. Faz diferença, principalmente com essa informação de que a gente está cercado de espíritos por todo o tempo. Sim. E se a gente tem essa consciência, a gente começa sem medo, né? Porque a primeira reação disso é medo. Mas depois que você abaixa a bola e percebe a realidade, você fala, não, peraí, já que é assim, vamos trabalhar com essa realidade. E começar a escolher onde a gente quer estar. E aí vamos falar um pouquinho da proteção divina. Quando um ser humano cresce, ele é cercado pelos seus espíritos guardiões, os quais pertencem à ordem e à organização dos mundos divinos. Eles só podem aproximar-se do seu protegido caso este invoque verdade e vontade divinas e se empenhe em elevar-se. Caso contrário, terão que manter-se à distância e assistir, por assim dizer. Percebe como começa a ficar simples? Assim, começa... Não, você pode ter um guardião divino, perfeito. Só que você está vibrando realmente na verdade, você está vibrando realmente na sua maturidade emocional, no seu amor, na sua verdade. Porque uma coisa que sempre se fala sobre entidades, né, que vêm até você para interferir de alguma forma, positiva ou negativa, é a questão de entidades do mal, negativas, que se fazem passar por entidades divinas, com falas bonitas, né, com textos ou com falas sobre Deus, sobre religião. E como é que eu, pessoalmente, aprendi a filtrar isso? Pelo sentimento. Então, algumas coisas, para mim, são alertas. Qualquer entidade que faz você sentir medo não é divino. Então, ó, vai acontecer uma coisa. Olha, eu vim aqui para te dar um alerta de que tem alguém fazendo algo
contra você escondido. Uma entidade divina, não vejo por que ela faria isso. Porque se for uma prova pela qual você tem que passar, você vai passar como prova de Deus. E se não for, não é. Então, gerou medo, é um alerta. Outro, na mesma linha, assim, tirou da presença, falou que, olha, logo mais haverá uma grande mudança na sua vida que vai ser muito importante para você. Pode ser uma entidade que, mudança na sua vida você vai ter, mas que usa isso para dizer que ela tem algum tipo de informação especial. O que eu acredito que uma entidade realmente divina vai fazer? Viva o momento presente. Como você está se sentindo agora, nesse instante? Isso é a única coisa real que existe. Então, para trabalhar essa relação com as entidades positivas também, por causa desse alerta, é muito importante fazer um autotrabalho bastante profundo e bastante sério para você conseguir filtrar se o que você está ouvindo bate com conceitos firmes em você de verdade. E que o que você está sentindo naquela interação realmente é uma interação positiva. A minha experiência pessoal com entidades mais elevadas é de uma profunda paz, uma inteireza de corpo, uma presença no momento presente que é inimaginável. Assim, eu nunca experienciei nada tão potente quanto esse contato. Então, é realmente muito bom. Essas entidades mais elevadas também têm gradações, então, à medida que você evolui, também você vai sentindo entidades mais potentes, mais amorosas, mais iluminadas, se aproximando de você. Isso é causa e efeito, na verdade, porque você vibra mais alto. E eles existem, mas como está falando aqui, elas só podem se aproximar caso esse invoque e se empenhe em elevar. Não adianta só chamar. Tem um empenho aí em se elevar. Alguma dúvida, algum comentário desse slide? Não? Então, vamos falar um pouquinho dos especialistas negativos. Essa pessoa, por outro lado, é também cercada por um número de outros espíritos, não incorporados à ordem divina. Se essa pessoa não é criminosa ou realmente pecadora, os espíritos muito ruins permanecerão longe. Eu vou fazer uma pausa aqui só porque ele faz um comentário disso lá no papel do eu inferior e eu esqueci de comentar. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu trabalho direitinho, eu não faço mal a ninguém, eu pago as minhas contas, pago os impostos dos meus filhos, da minha esposa. A pessoa, sim, às vezes tem comportamentos egoístas, não trabalha agressividade, ou se mantém muito na máscara, que são outros problemas, mas ela fala, eu não sou tão ruim assim. Então não vai ter nenhuma entidade ruim perto de mim. Não é verdade. Mas é verdade que aqueles espíritos muito ruins não vão chegar, porque você já está numa vibração mais elevada. Contudo, mesmo os especialistas das falhas ditas menores ou cotidianas da humanidade pertencem ao mundo das trevas. Se a sua falha é o egoísmo, haverá um especialista em egoísmo ligado a você. Se o seu defeito é a inclinação para acessos de fúria, você terá um especialista desse tipo por perto, o qual aguardará a oportunidade na qual você permitirá que ele assuma o controle e influencie e assim viva por seu intermédio. Isso dá a ele uma grande satisfação, não apenas porque assim ele cumpre a sua tarefa, a tarefa dele, mas também porque dessa forma ele pode satisfazer a sua fraqueza específica. Então, é o que no Peça que a gente vai chamar de prazer negativo. É onde você gosta de, sei lá, de xingar alguém na cara da pessoa, não num processo terapêutico. Onde você vai lá e, também descarreguei em cima da pessoa. Precisava resolver lá com o meu marido, com a minha esposa, a gente resolveu na raiva e deu certo e melhorou. Mas foi um processo provavelmente doloroso ali. Não precisava ser assim. Mas aí entrou esse processo de fúria, de ódio, de indignação, e que a pessoa não deu conta de lidar. Nessa hora entra o especialista negativo para
para cumprir a tarefa dele, que é te manter aí, mas também você satisfaz a sua fraqueza. Ai, deixa eu ficar no eu inferior um pouquinho, porque às vezes é gostoso, ai, delícia, aqui eu curto um pouco as minhas negatividades. No Petro, nesse nível que a gente está falando, a gente vai fazer um trabalho muito forte de reconhecer as nossas negatividades e segurar. Assim, deixa eu reconhecer e trabalhar da onde ela vem. Onde que eu não estou querendo trabalhar, para eu não curtir a negatividade, começar a mudar esse padrão. Então, é o que a gente chama de sair do prazer negativo para um prazer positivo que está ali oculto. Algum comentário nesse pedaço? Não? E aí, eu vou fazer um exercício para vocês. E o desafio vai ser o seguinte: eu não vou falar nada. Eu vou pôr aqui o exercício, vocês vão ler e fazer. Aí, depois que quem tiver gravado também, só leia e faça. E aí, depois a gente vai dar o passo a passo. Ok? Então, tá valendo. Bom, eu estou vendo que a Lúcia, eu acho que já escreveu, a Janaína já escreveu, a Alba também já escreveu. Faz um joinha aqui. 3 situações. Muito bom. As outras pessoas eu não estou vendo no vídeo, mas espero que tenham escrito também. Roberta, que chegou agora, tem um exercício aí para ler e fazer. Agora tem uma segunda etapa. Então, aqui, para quem está fazendo, isso aqui eu já posso comentar. Na situação 1, eu senti isso, 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 isso. Então, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de identificar o que é uma emoção. Vou dar alguns exemplos. Raiva, alegria, medo, ternura, compaixão, amor, ódio, indignação e assim por diante. Ok? Eu acho que a Lúcia já fez, a Jana parece que também. A Alba também anotou aí algumas emoções. Muito bem. Se você que está vendo gravado não anotou ainda, faz uma pausa no vídeo e depois continua. A gente vai seguir em frente. Agora vocês vão fazer um placar. Vocês vão pegar nessas 3, das emoções que vocês anotaram, quantas foram emoções agradáveis e quantas foram desagradáveis.
Alguém quer dizer o placar? Pode falar, Lúcia. Não precisa falar nem a situação, só fala o placar, das agradáveis e das desagradáveis. Agradáveis foram 4 e desagradáveis foram 6. Desagradáveis ganhou. Ganhou. Muito bom. Alguém mais? Desagradáveis ganharam. É. A Alba quer dar o seu placar também? Tá no mudo. Tá no mudo, Alba, a gente não te escuta. Pronto. Ah, Eu coloquei 3 situações, né? Uma agradabilíssima, mas as outras 2 foram bem pesadas, bem negativas. vocês percebem como a gente vive nessas influências? E a pergunta era aberta. E aí, naturalmente, a gente tem um gostinho pelo nosso eu inferior. Deixa eu falar dele, que ele também me irrita, e ele me incomoda, e ele está ali, presente, né? Então, vai um pouco da nossa sintonia. Então, vamos em frente. O que fazer? Alguém quer ler? Posso ler? Vai lá, Jana. O que fazer? Portanto, deve-se ter em mente que são as suas próprias falhas que atraem os especialistas respectivos para perto de você em primeiro lugar, e que eles constantemente aguardam uma oportunidade de viver através de você. Portanto, para sua própria proteção, cada um de vocês deve encarar a si mesmo em total honestidade. Podem ter certeza de que quaisquer que sejam as suas falhas particulares, vocês levarão à sua volta os respectivos especialistas, os quais estão esperando por uma oportunidade para inspirá-los a ceder aos seus defeitos específicos. E aí, o que chega para você desse trecho? É simples demais para ser verdade. Alguma coisa te toca, Jana, do que você leu? Olha, a gente precisa realmente estar bastante diligente, né? E na autoobservação mesmo, porque é rapidinho, né? Que eles se apoderam do que a gente tem de defeito para fazer uma bagunça. Uma das grandes dificuldades, ou um grande desafio para mim, quando você está interagindo com uma entidade das trevas, é que ela está conectada a algum defeito seu. Então, muitas vezes, o argumento que ela vai trazer é muito convincente. Eu lembro de uma experiência pessoal, quando a entidade falava assim, você está com medo de mim. E aí, eu senti, né, fazendo esse trabalho, eu estou mesmo, estou com medo. E aí, você está com medo que eu vou destruir sua vida. Aí eu senti, aceitei o medo, respirei nele um pouco, e depois falei, isso não é verdade, porque tudo é autocriado. Então, é nesse lugar que a gente precisa ser diligente com a gente mesmo. De forma alguma negar o nosso eu inferior se a gente está sentindo medo. Mas depois sustentar ele por um tempo e falar assim, essa entidade está ligada a mim por um defeito meu. Nessa hora, por exemplo, teve um outro caso muito interessante, que era assim, eu estava me sentindo já num lugar bem mais de luz, bem mais tranquilo, e uma entidade se aproximou. Eu falei, o que você está sentindo? Eu falei, dor, porque é doído para a entidade ficar perto da luz. Eu falei, o que em mim tem prazer em ficar na dor?
porque era uma entidade que, de alguma forma, se aproximava, na dor ela ficava ali. Então, eu em mim tinha isso. Depois desse dia, a hora que eu vi isso em mim, dissolveu. Então, o meu nível de dor na vida diminuiu absurdo, de um dia para o outro, assim. Mas, então, nessa hora, se a gente faz esse trabalho, que é encarar a si mesmo com total honestidade, o ganho, que a gente não fica só tendo gatilho e interferência das pessoas, porque a maioria de nós aqui convive com pessoas relativamente educadas, que não nos agridem, não sai batendo, não sai... Então, quando a gente aumenta nosso campo vibracional e começa a trabalhar em um lugar mais elevado, talvez, para quem tiver um chamado para uma sensibilidade maior, vai começar a ser desafiado por entidades espirituais. O que é um grande ganho. Quem não viu a minha palestra da mediunidade pode ver, é um grande tesouro. Você poder fazer esse contato com o mundo espiritual de Deus é o maior tesouro que a gente pode ter em termos de evolução, em termos de avanço. Mas tem um preço a pagar, é estar disposto a se encarar ainda mais. Mas de um lugar muito mais gostoso, eu posso garantir, porque a gente faz isso com apoio, faz isso com um trabalho voluntário, ou seja, eu quero ir na direção desse lugar, eu estou disposto, eu não estou só. Então, isso tem um valor, isso aí a ajuda divina, que vem para quem está disposto, ajuda demais. Mas precisa ter essa vontade e esse chamado também, porque se a pessoa também quer ficar ali na máscara por mais tempo, infelizmente, ela vai perder muita oportunidade. Mas o caminho está disponível. E um lembrete importante. Quem são esses espíritos? Entre essas criaturas inferiores e as entidades mais elevadas do mundo de Deus, existem muitos espíritos que são, em suas atitudes, muito semelhantes a vocês mesmos. Eles podem ser pessoas falecidas que basicamente têm boas intenções e que não são particularmente más, não pertencendo ainda, contudo, à ordem divina e que são, portanto, cegas em muitos aspectos. Mas se você não é mais forte que eles, esses espíritos vão influenciá-lo, por vezes não de forma ruim, até querendo algo bom, mas sendo cegos. Eles não inspiram da melhor maneira para o seu benefício espiritual. Se você meditar sobre isso, sobre si mesmo, sua vida, seus desejos, poderá descobrir quais espíritos o cercam. Isso é muito interessante. Mais uma história. Eu vou contar uns causos aqui, porque eu acho que isso conecta com a realidade. Num dos trabalhos espirituais que eu fiz, conversando com uma entidade que não era do mal, claramente vinha disposta a ajudar, ela falava assim, você tem que ser mais prático nas coisas, assim, você faz o que o pessoal quer. Eu estava pensando no que eu oferecia como tratamento, como serviço, etc. O pessoal quer uma coisa simples, rápida, fácil. Falei, entendi, é isso que você está propondo. E eu tenho um gosto cabal por profundidade, assim. Meu negócio é aprofundar. Vai falar de ficar no superficial, não vai rolar comigo. Então, quando eu senti isso, eu pude dizer, olha, eu sei o que você está me propondo. Você quer que eu fique mais superficial, mas eu não vou abrir mão da minha profundidade. É onde eu gosto de estar. Nessa hora, ele desmontou. E não era um espírito. Eu pude perguntar, de onde você vem? Eu falei, eu venho de um lugar das soluções práticas. Assim, tá bom, eu entendo isso. Eu também já estive também muito... dentro desse caminho, o lado prático fez muito sentido por muito tempo. Até eu aprender o gosto da profundidade mais um pouquinho. Mas, e não perco o lado prático. Eu entendi, eu tinha empatia pelo que ele estava dizendo. Mas isso para dizer que, muitas vezes, é um ser que está ali acompanhando o trabalho, acompanhando o que acontece e quer ajudar. Mas, muitas vezes, dependendo do seu grau de evolução, ele vem mais para ser ajudado do que para ajudar. Quem autoriza que espírito vai vir, eu não sei. É sentar
e esperar, ver o que vem. Às vezes não vem nada, mas é estar muito consciente do que se sente. E aí o exercício da revisão diária é simples, mas é maravilhoso para você saber o que me pegou hoje. Onde é que eu estava? Em que tipo de vibração? E aí você consegue direcionar a si mesmo para a vibração que você quiser e para poder interagir com eles. Até aqui alguma dúvida? Não? Então, frasezinha do guia, para a gente fechar antes de fazer uma meditação. Portanto, a única cura e proteção definitiva e permanente para você é arrancar as plantas más pela raiz. E isso acontece no caminho de perfeição, de autodesenvolvimento, no caminho da felicidade. E se você estiver disposto, será guiado e receberá ajuda. Mas primeiro, essa vontade e essa decisão devem ser claramente formuladas em seu íntimo. Então será reconhecida. Por quê? Porque do mesmo jeito que tem os espíritos maus ou imaturos ou não ali no meio termo olhando, tem aqueles que reconhecem a luz e vibram pela luz. E a decisão de falar assim, eu vou na direção da luz, de crescer, de me desenvolver, ela tem que ser tomada pelo eu, pelo ego consciente. Mas também quando aí aproveita, porque, começa a surgir várias oportunidades para você se desenvolver. Ok? Então, para a gente ancorar tudo que foi dito... Ai, alguém me mandou um chat aqui. Tá bom. A Jana daqui a pouco vai sair. Então, depois assiste a prece e a meditação, para você não perder, tá bom, Jana? Obrigado pela presença. Então, vamos fechando os olhos. E se dando conta do tempo que você esteve aqui. Seja gravado, seja aqui presencialmente conosco. E vai se dando conta de como está seu corpo com esta informação de que ao seu redor existem muitos espíritos. E que isso pode ser tratado abertamente, sem nenhum receio, sem nenhum conceito religioso, apenas como uma realidade, com muita tranquilidade. E vá fazendo novamente uma prece, chamando o seu anjo da guarda, que é um espírito evoluído, que quer o seu bem. E você pode, com a ajuda dele ou dela, ampliar a sua consciência para fazer uma oração em silêncio, que permita e facilite que você absorva de tudo que você ouviu e das melhores energias que estão ao seu redor, todo o amor e toda a verdade que for possível para você neste momento. E nesse estado,
Vai agradecendo também a egrégora do Pathwork, que trouxe esse caminho, trouxe essa informação assim tão digerida. E anote num papel tudo o que você quiser neste momento, o que você intuir, talvez, como uma mensagem para você a respeito do que você vivenciou aqui, dessa escolha que você fez. E aí, cada um pode anotar. Para quem quiser se aprofundar, a gente estuda esse material toda semana, online, e tem abertura também para, se tiver quórum aqui no Butantan, também pode fazer presencial. E é isso. Fico muito feliz que são exatamente 8 em ponto. Adoro, é um sinal. De começar às 19, 8 em ponto, terminou. É porque era para ser. Acertei a aula. Então eu vou interromper aqui. Muito bem. Vou interromper a gravação.